Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Internacional e nesse vídeo te deixar como sempre bem atualizado sobre as últimas do Colorado. Tem Borré, tem possibilidade de saídas do Kehler, Thiago Maia otimismo, lateral esquerdo olhado e até Kudê se manifestando antes da bola rolar e dando pistas sobre a janela de transferências do Colorado. Bom, vamos lá. Primeira situação tem que ser Borré. Acho que todo mundo, ou grande parte da galera, começou a acompanhar o jogo Bayern de Munique versus Werder Bremen. Vitória por 1-0 do Werder contra o Bayern de Munique, que está lá na segunda colocação, brigando com o Bayer Leverkusen e tentando ainda um título da Bundesliga. Pois é, fazia quase que 20 anos que os caras não venciam, o Werder Bremen não vencia o Bayern de Munique, em Munique, na casa deles. O Diego, aquele meio-campista e Santos, agora aposentou no Flamengo, e o Naldo, o zagueiro, jogavam lá no Werder Bremen quando tinha sido a última vitória. Aí agora eles conseguiram uma vitória e deram uma ótima respirada. Estão ainda na 13ª colocação no campeonato, mas subiram mais 3 pontos, estão um pouco mais longe da zona de rebaixamento, daquela zona perigosa. E esse é um ponto positivo para o Inter. É óbvio que se o time está numa situação melhor, é mais fácil liberar alguém. A outra, o sinal é claro. O técnico dos caras estava dizendo na entrevista coletiva que o Borré não mudou nada e tudo mais, mas o Borré era titular, foi titular contra o Bochum e agora virou reserva no time. Ele ficou no banco de reservas nessa partida. Ah, eu sei, na Europa tem alternância, mas é um tanto quanto simbólico. O cara se reserva de imediato, logo depois da foto publicada. Ele entra apenas aos 20 minutos do segundo tempo, quando já estava 1-0 para o Werder Bremen e a partida não teve nenhuma mudança significativa com ele em campo. Então, vamos ficar atento. Ainda não dá para ser definitivo sobre essa situação, mas sim existe uma questão mudando com o Borré por lá. Muda a situação do time, essa vitória, e também muda a situação do Borré. E a gente, obviamente, vai ficar atento, porque ainda até o dia 7 de março tem chance dele desembarcar para jogar no primeiro semestre ainda com a camisa do Colorado. Gente, mas tem mais informações. Primeiro que o Inter está no mercado. Eu já vou até comentar algumas coisas que o técnico Eduardo Kudê falou, mas a gente descobriu, e ela vem do Lucas Dias, mega bem informado sobre o Inter, tem um canal aqui no YouTube que está estouradaço, falando só sobre o Internacional, que o Inter olhou o Danilo Soares, um lateral esquerdo mineiro de 32 anos, que fez sua carreira na Alemanha. Ele tem hoje o passaporte alemão, ele é alemão, ele joga lá como se fosse um jogador naturalizado, ou com passaporte alemão, acho que fica mais fácil, né? E aí ele é um cara que jogou lá em muitos clubes menores, já foi pro Wolfsburg, que é um pouco mais... Wolfsburg não. Hoffenheim, o time, que é um time um pouco mais tradicional e agora tá no Bochum. O Inter foi ver o jogo do Borré, Werder Bremen versus Bochum, já contei até uns bastidores de toda a trajetória lá, dos quase 2.000 quilômetros percorridos pelos caras, e aí nessa partida viu o Danilo Soares, lateral esquerdo do Bochum. Mas os caras não querem liberar. O Bochum também está brigando para não cair, está tentando se manter na primeira divisão. Ele tem muitos e muitos anos de Europa. O Inter olhou e não conseguiu, pelo menos não teve um encaminhamento nessa negociação. Mas, lembra que eu tinha te falado? Olha, Thiago Maia ainda é uma possibilidade, o Inter tem otimismo nesse assunto, há um trunfo na situação do Thiago Maia, porque não há um outro grande interessado, o Grêmio não está na parada, o Corinthians olhou, mas não botou dinheiro, e o Inter é o único que foi lá e disse, olha, até 3 milhões de euros eu faço, e o Flamengo quer 5 milhões de euros. Só que de resto, podem vir outros negócios. Só que o Thiago Maia provavelmente vai ser o último grande tiro do Inter. De resto, bom, precisa de um lateral esquerdo, o Lara não está performando, precisa de um reserva para o René, beleza. Talvez seja um Danilo Soares, que é bom jogador, que tem histórico na Europa, mas que não é um cara que chega aqui badalado. É o indicativo dos reforços a partir de agora, claro, tendo em vista que o Thiago Maia será contratado e tem esse otimismo por ele. Então, esta é a tendência de momento no Internacional. Aliás, já tirando esse sentimento de que, olha, depois do Thiago Maia nós vamos ter jogadores que não são tão badalados, que seriam mais, que apostas de mercado no Internacional e que podem vir aí em situações mais tranquilas e não um Borré, um Alário, um próprio Thiago Maia, outros jogadores que tu desembolsa muita grana.
O técnico Eduardo Cudê, antes da bola rolar no gauchão, deu uma entrevista, dizendo, olha, a janela ainda não finalizou, mas nós já fizemos uma muito boa janela. Lembrou e falou, é uma entrevista exclusiva para os canais do Internacional, uma situação que todo mundo sabia que ia acontecer. Ele disse, olha, quando nós decidimos que eu ia ficar aqui, eu disse, nós temos que nos antecipar e fazer movimentos antecipados à janela de transferências. Com o Cudê não tem a história que aconteceu no ano passado, que era o Mano Menezes aliviando para a direção, dizendo, não, eu vou esperar até metade do ano. Era óbvio que o Mano não faria isso, que o Cudê não faria isso, e o Inter se aligerou e foi lá e fez uma baita janela que tá todo mundo falando. Ele até só elogios, confirma que era um jogador que ele conhecia, o Johan, e que veio por ele, que o Robert Janet tem muita projeção. Aí lembra, olha, eu sofri muito, palavra dele, com o Borré e Alário na Argentina, então agora é bom ter esses caras a seu favor, é bom ter esses caras jogando ao seu lado. Mas enfim, a janela ainda não fechou. Seja para a chegada de um Thiago Maia, seja para a chegada, por exemplo, de um lateral esquerdo desses que o Inter está procurando de opções no mercado e tudo mais. Mas tem também saídas. Kehler ficou de fora da primeira partida do Inter no Campeonato Brasileiro contra o Avenida no estádio de Beira-Rio, portões fechados. Nem concentrar concentrou. A informação é que o Kehler teve propostas de Juventude e América Mineiro e recusou ambas. É isso que está vazando. Eu até tentei contato com o staff do jogador que não quis me passar mais informações. Mas o Kehler estava fora dessa partida e já se sabe que ele provavelmente vai ser liberado. O Antony ficou no banco de reservas, o Ivan foi o titular e o Antony ficou no banco de reservas. E aí o Ivan, ele tem uma lesão no joelho, ele tem uma torção de joelho e ele entra na segunda etapa. Ou seja, é uma chance até da gente a partir de agora começar a observar esse jogador e ver mais dele, quem sabe até de um Emerson Júnior que nesse primeiro momento está suspenso no Campeonato Gaúcho, justamente porque o Kehler está de saída. Não sabemos para onde vai, mas o Kehler está perto de deixar o estádio Beira-Rio. A dúvida é saber qual é esse time. Inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.